Bem, meu querido amigo e querido ouvinte, eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Para darmos continuidade, vamos orar. Peço que abaixe sua cabeça e, estando assim, feche os olhos. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, seja com aqueles que estão aqui agora, Pai. Seja com o ouvinte, seja com o pregador. Que ambos estejam aqui, ó Pai, unicamente para satisfazer a Tua vontade. Ó Pai, sei com este momento, Pai, que ele seja para engrandecer o Teu nome. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço isto. Amém. Pois bem, iniciando com a oração, vamos ao texto base para o que eu quero falar aqui hoje. O texto base se encontra em Efésios, capítulo 2, né? Vamos lá. Vamos abrir o texto e, estando ele aberto, peço que leremos do capítulo 2, o versículo 1, o versículo 2 e o versículo 3. Nos concentremos apenas nesses três versículos. O assunto aqui, o tema é salvação. Aqui, antes de iniciarmos a leitura, quero dizer que se trata aqui de um texto de uma carta que foi escrita por Paulo, direcionada ao povo de Deus. Aqui se trata da vida antiga de um crente, ou dos crentes, melhor dizendo. Então, qual é a vida antiga de um crente? É a vida do descrente. Então, esses três versículos podem ser aplicados desta forma a crentes e a descrentes. A crentes no sentido antigo, ou seja, aquilo que eles abandonaram. E a descrentes no sentido de que é a vida que eles agora estão praticando. Então, leremos eu aqui e peço que você acompanhe aí na sua Bíblia a leitura. A leitura que eu vou fazer é da Bíblia que tem como tradução RC, ou seja, revisada, corrigida. Vamos lá, versículo 1 diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Versículo 2: Em que, noutro tempo, andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Versículo 3: Entre os quais todos nós também, antes, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Pois bem, esses três versículos eles vão falar disto, né? Vão falar da vida do descrente, né? O que aqui seria tratado no passado. Por quê? Porque a carta aqui é referida a crentes, né? Por exemplo, o versículo 1, o verbo de ação aqui, o verbo no caso, está no passado, o verbo vivificou, ou seja, uma ação que aconteceu no passado, né? Estando vós mortos, né? Ou seja, também no passado, referindo-se ao passado. Versículo 2, em que noutro tempo, ou seja, em outro tempo, né? Andavam, né? Ou seja, andastes, né? Ou seja, um tempo passado, né? Ou seja, não nesse tempo agora, em outro tempo, ou seja, o tempo passado, né? É evidente que é o referindo-se ao tempo passado. Então, existem elementos aqui, né? E também no versículo 3, né, ele vai dizer no verbo aqui, andávamos, né, nos desejos da nossa carne, ou seja, no passado, né, e também éramos, ou seja, também referindo-se a um tempo passado.
Então são elementos desse texto que provam que ele se refere ao passado aqui. Por que aqui ao passado? Eu já disse e repito, porque ele vai direcionar esse texto a cristãos, melhor dizendo. Pois bem, o autor aqui ele vai dar a vida de um descrente, né? Então, meu querido, se você é um descrente, essa mensagem é direcionada a eles, né? Então, observe como é a sua vida, né? O versículo 1 vai dizer, ó, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então, como é a vida de um descrente? Ele está morto. Como é que é isso? Ora, eu vejo muitos descrentes aí que andam, correm, que brincam de bola, enfim. Como é que é isso? Eles estão mortos. A palavra morto na Bíblia, ela quer dizer separação, ou seja, separado. O que aqui ele se refere é exatamente isso, que eles estavam aqui separados, né? Ou seja, que os descrentes estão separados, né? De quem? De Deus. A morte aqui implica-se numa morte espiritual, ou seja, que espiritualmente eles estão mortos. Pois bem, é isso que esse versículo aqui ele vai afirmar que o descrente, né, ele está morto, ou seja, ele está separado, ou seja, o seu espírito não há dentro dele, não há no seu interior, melhor dizendo, não há vida, né? Ele é como uma carcaça, né? Uma carcaça sem alma, né? E ele está desta forma, segundo o texto, em ofensas e em pecados. Ou seja, ele está nisso tudo, né? Ele está vivendo como quem vivendo morto espiritualmente, em pecados, ou seja, nos seus pecados e nas suas ofensas. Em outra tradução, a linguagem de hoje, né, ou a nova linguagem de hoje, melhor dizendo, esse mesmo texto ele vai ser dito dando a ideia de que devido aos pecados e devido às ofensas, eles estão mortos, ou seja, os descrentes estão mortos devido às suas maldades, devido às suas desobediências, eles vivem uma vida de morto espiritual. Mas o texto aqui não vai deixar muito bem claro da RC esse tipo de coisa. Mas a ideia passada é exatamente esta, no versículo 1, que a pessoa está separada de Deus em seus pecados e em suas ofensas, né? Vai dar uma ideia bem subentendida de que é exatamente isso, né? Que é devido aos seus pecados, devido às suas maldades, eles vivem uma vida de morto espiritual. Vamos pensar um pouco sobre o que seria uma morte espiritual. O espírito seria entendido como vida, né? Então, vamos entender o seguinte: o espírito é que dá vida ao corpo, né? O corpo ele é vivo devido ao espírito. Sem o espírito, o corpo não é vivo. Mas as pessoas descrentes não respiram, não falam, enfim, não fazem tudo isso. Mas por esse versículo, eles são o quê? Zumbis.